Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximaram-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Hoje celebramos a solenidade de Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei do Universo. Essa solenidade coroa o tempo litúrgico e vai nos levando a uma reflexão sobre o reinado de Cristo eterno, mas que inicia nessa terra. O reino de Deus já inicia nessa terra. Mas o interessante que a liturgia de hoje nos traz é essa passagem da crucifixão de Jesus Cristo, porque o reinado de Cristo acontece a partir da cruz. A cruz é o sinal do reino de Cristo. E se nós olharmos bem diante do Evangelho de hoje, nós vamos perceber que Cristo propõe um caminho para que Ele possa reinar em nossa vida. Ele propõe um caminho para que nós possamos, dia após dia, ir adentrando a essa grande obra de salvação que Ele quer realizar em nós, que é essa obra de salvação que traz o reino de Deus em meio a nós. E esse reino de Deus que vai se expandindo para tocar o mundo e para tornar conhecido o próprio Cristo. Jesus é Rei do Universo porque todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele recapitula todas as coisas nele mesmo, porque ele é a palavra criadora, o Verbo divino, aquele que dá forma a todas as coisas, aquele que dá sentido a todas as coisas. Por isso que Jesus Cristo vem a essa terra para reunir o seu povo, reunir a humanidade diante de um único rei. Esse rei que se torna presente através do seu povo, através da sua igreja. Por isso que nós vemos como que Jesus Cristo, nesse evangelho, nos chama a atenção justamente sobre isso. Jesus é reconhecido rei através da sua cruz, porque nós só conseguiremos permitir com que Jesus reine na nossa vida quando nós nos tornamos capazes de abraçar a cruz, de tomar a cruz, carregar essa cruz que é a nossa cruz, a cruz que o próprio Cristo foi levantado no Calvário. Por isso que Jesus ele vai nos conduzindo a esse entendimento. O reino de Deus não se faz pleno nessa terra, mas ele começa nessa terra para uma plenitude final no céu. O reino de Deus é essa realidade que é expressa através da sua igreja, através de cada um de nós. Porque na medida que nós vamos fazendo a vontade de Deus, esse reino se torna presente, esse reino se torna visível. Por isso que o Evangelho de hoje também nos traz uma coisa muito interessante, que é a figura desses dois ladrões que são crucificados ao lado de Cristo. Esses dois ladrões que ali nós conhecemos um como bom ladrão e o outro como mau ladrão. O mau ladrão blasfema, o mau ladrão
ele fala coisas para Cristo, dizendo: salve a ti mesmo e salve a nós também. Esse não tem contrição do seu pecado, do seu erro, e continua blasfemando. O bom ladrão é aquele que, mesmo sabendo que estava sendo crucificado do lado de Cristo, sabe do seu erro, das suas más ações. E nesse momento ele pede perdão, ele se arrepende, ele tem uma contrição e pede a graça de estar no reino de Cristo. Essa é a experiência que todos nós precisamos fazer nessa terra, porque para fazer parte do reino de Cristo é necessário que todos nós sejamos capazes de nos arrepender do nosso pecado, reconhecer as nossas limitações, para continuar caminhando nesse caminho de seguimento a Jesus Cristo, para que possamos experimentar isso que Jesus Cristo diz a esse ladrão arrependido. Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que significa isso para cada um de nós? Significa que toda vez que nós abraçamos a cruz, tomamos consciência do nosso pecado e vamos crescendo nessa capacidade de arrependimento, de contrição, nós vamos cada vez mais nos tornando capazes e aptos para experimentar já nessa terra o paraíso de Deus, o reino dos céus. E esse reino que se manifesta principalmente através da Santa Missa, porque a Santa Missa é o céu na terra, mas a Santa Missa é o sacrifício de Cristo, esse sacrifício da cruz que eleva a Cristo ao céu e eleva a sua igreja a participar dessa glória celeste. Por isso que o reino de Cristo é sim manifesto pela Santa Cruz. O reino de Cristo é manifesto através de cada um de nós que abraçamos a cruz e temos essa grande possibilidade de manifestar através dessa cruz a presença de Deus no mundo, nessa terra, para que possamos ser esses sinais de Deus e muitas outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo possam recebê-lo como Senhor, Salvador e Rei da sua vida. Jesus, sendo Rei, ele faz com que a sua vontade, que é a vontade do Pai, reine sobre essa terra. Por isso nós precisamos sim desse reinado de Cristo sobre nós, para que possamos caminhar segundo a vontade do Pai, que é a sua vontade, que é a vontade que o Espírito Santo manifesta no nosso interior, para que assim a Igreja possa ser esse grande sinal de Deus no mundo e nós possamos ser também, através da cruz, esse grande sinal de Deus para a humanidade, o sinal do reino de Deus nessa terra. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.